Boa tarde, eu sou Odeli Serras, eu sou parte e aqui vou ficar representando a equipe do 9 de julho, que fez parte desse trabalho. A Thaís é a primeira autora, ela não está aqui lamentavelmente hoje, mas para mim é uma alegria poder trazer um pouquinho do que a gente construiu lá. O trabalho está intitulado Impacto da reestruturação do protocolo de vancomicina utilizando a área sobre a curva. Não tivemos nenhum tipo de conflito de interesse com esse trabalho. A vancomicina, aquele glicopeptídeo bactericida que a gente usa para a MRCA, ele possui um estreito índice terapêutico e sua ineficácia e toxicidade estão diretamente relacionados aos níveis séricos inadequados. É aí que as diretrizes publicadas em 2020, elas reconhecem que o uso da área sobre a curva entre 400 a 600 microgramas ml/hora, ela maximiza a eficácia clínica e minimiza os riscos quando comparado à dosagem tradicional pelo vale. É nesse contexto e trazendo isso para a nossa instituição que nós identificamos algumas possibilidades de melhoria com o protocolo até então vigente. Nós coletávamos somente o vale, então nós queríamos prosseguir para fazer uma avaliação dessa área sobre a curva. Padronizar também a posologia, considerando dose de ataque, dose de manutenção, considerando peso real. Garantia de poder fazer uma correção rápida, conforme nível sérico. Definir indicadores para realmente monitorar e poder gerenciar esse programa e assim, posteriormente, poder evoluir para uma análise sistematizada de dados. Então, nosso objetivo geral desse programa é avaliar o impacto da reestruturação e implementação do protocolo de vancomicina institucional através do monitoramento da dosagem sérica e ajuste de dose quando necessário, utilizando um algoritmo para direcionamento do cálculo da área sob a curva da vancomicina e a tomada de decisão pela equipe, guiada pela farmácia clínica em conjunto com a equipe médica. Nossos objetivos específicos foram garantir as doses corretas de ataque e manutenção conforme peso real e garantir a avaliação da área sob a curva sempre que necessário, com as consequentes correções de doses quando indicadas. Este estudo ele foi realizado no Hospital 9 de Julho, um estudo de coorte retrospectivo realizado no hospital privado de corpo clínico aberto, de alta complexidade, com 411 leitos. Foram incluídos pacientes acima de 28 dias de vida em tratamento com vancomicina intravenosa por um período maior ou igual a 48 horas para poder diferenciar do uso profilático de vancomicina em algumas situações. Isto no período de setembro de 2023 a abril de 2024. Se escolheu esse período porque foi em agosto que realmente as ações foram implementadas. Então, em 2023, foi proposta a elaboração e a reestruturação desse protocolo institucional, considerando a área sob a curva, com cálculo através de um software do Sanford Vancomycin Calculator. Aí se procedeu para 2 coletas. Então, agora, nós evoluímos para fazer a coleta do pico, 1 hora, depois a infusão completa da 4ª dose, e o vale, 1 hora antes da 5ª dose, para poder ver pelo menos 5 meias vezes e poder ver o steady state. Dessa forma, para poder realmente implementar sistematicamente o protocolo, foi feita a apresentação do protocolo para os farmacêuticos, gestores assistenciais, lideranças, divulgado por treinamentos internos, comunicados assistenciais muito importantes, ressaltando a importância da coleta nesses horários pré-definidos. Aí foi feito um workshop para poder realmente implementar, iniciar o protocolo e poder realmente divulgar ele para toda a equipe do corpo clínico e treinamentos em loco, cada vez mais didáticos, para tentar realmente atingir todo mundo, especialmente a equipe multidisciplinar, pois a gente sabe que, embora nós precisamos muito do farmacêutico, sem a enfermagem coletando na hora certa, o protocolo não vale de nada. Então, pico e vale ficou marcado. Nós escolhemos o médico mais alto, com a enfermeira mais baixinha, e deu muito certo o tratamento didático desse assunto. Importante estabelecer um fluxograma e foi estabelecido a responsabilidade do farmacêutico clínico na programação dessas coletas, do ajuste de dose, dos diferentes intervalos, sempre em comum acordo com o médico da área.
mas o farmacêutico, ele também tem autonomia e atribuição dele mesmo poder fazer a transcrição da prescrição e, inclusive, a solicitação das coletas. Foram definidos indicadores, que eu vou mostrar aqui nos resultados. Então, foram 112 casos prescritos nesse período, sendo 109 avaliados. De todos esses casos que foram prescritos de vancomicina, 112, 97% então realmente tiveram a área sobre a curva avaliada e praticamente somente 52% precisaram dessa intervenção para fazer o ajuste da área sobre a curva. Por quê? Porque 48% depois dessas duas coletas já chegaram nesse nível. E dessas intervenções realizadas, passei antes, deixa eu voltar. Das intervenções realizadas pelo farmacêutico clínico para poder fazer a correção por área sobre a curva, nós tivemos um 89% de aceitação da equipe médica para poder aderir a essas mudanças, o que realmente é um dado muito favorável para um hospital de corpo clínico aberto. O delta-T para atingir a área sobre a curva-alvo, na média, foi de 3,5 dias, a mediana foi de 2,5 dias. Então, foi possível, através desta implementação deste trabalho, implementar o protocolo de uma forma efetiva, avaliar praticamente todas as prescrições do hospital que estavam em uso de vancomicina, proceder a intervenções quando necessário, garantir a área sobre a curva-alvo e poder gerenciar sistematicamente esses dados. Como qualquer protocolo institucional, houve algumas dificuldades operacionais, porém nada que realmente comprometeu a operação. Pelo contrário, a gente chegou a continuar com intervenções até realmente conseguir atingir a área sobre a curva-alvo. Então, nossa conclusão desse trabalho é que a atualização de um protocolo de vancocinemia utilizando área sobre a curva, ela mostrou-se uma ferramenta eficiente para garantir níveis séricos adequados. E o tempo para atingir a área sobre a curva-alvo teve uma média de 3 dias. Quero agradecer o time de Stewardship Antimicrobianos do Hospital 9 de Julho, nosso mentor, Dr. Edson Abdala. Nós temos a bênção de ter farmacêuticas que têm um tempinho exclusivo dedicado ao programa de Stewardship Antimicrobianos. Nós temos um enfermeiro que também tem um tempinho dedicado ao programa de Stewardship Antimicrobianos, que a gente sabe que é extremamente importante, e não posso deixar de engrandecer a farmácia clínica, sem a qual não existiria esse protocolo, muito menos implantado, menos ainda gerenciado, e o CCH, que é sempre um peso muito forte para a gente conseguir atingir nossos treinamentos e tudo mais. Muito obrigada, são algumas referências. Agradeço. Nossa. Ô, Deli do céu. Acho que tem alguém implantou isso em algum hospital? Alguém tem isso em algum hospital? Alguém faz a área sobre a curva? Você conhece algum hospital que faz? O Einstein acabou de falar, né? Que faz vancocinemia. Acho que está fazendo só Vale agora, né? Está no piloto. Desculpa, no Einstein. Está no piloto ainda. Não, porque eu tô... Mas sistematicamente, assim, já implantado, funcionando, não. Por área sobre a curva, eu não conheço. A primeira coisa que eu queria te parabenizar pelo trabalho, assim, porque eu acho de um ineditismo, assim, absurdo, pelo menos que eu saiba no Brasil. E essa dificuldade que você falou, né, assim, de implementação, porque a gente sofre muito com vancocinemia, né? Vancocinemia a gente já sofre que é uma coleta só. Exatamente. Você fazer a área sobre a curva, que são duas coletas, é o que você falou, e que a gente tem que garantir que foi colhido no momento certo, senão o resultado não vai significar nada, né? Quer dizer, não consigo ter ação. Então, a primeira coisa, eu queria te parabenizar pelo trabalho, assim, sinceramente. Enfim, e perguntar, assim, depois que você teve essa experiência, você falou que teve essa questão, né, de fazer esse joguinho, né, do médico alto, a enfermeira baixa, não sei o quê, assim, se você tem alguma, para quem quer implementar, se você tem alguma sugestão de como fazer a implantação desse projeto. Eu acho que o primeiro que a gente tem que conseguir, sim, você tem que ter um time de Stewardship Antimicrobianos. Quero começar por aí. A alta gestão tem que entender que tem que ter profissionais que tenham um tempo dedicado para isso, né, dentro do CCH e tudo.
Porque através disso nós precisamos ganhar e conquistar a farmácia clínica. Se a farmácia clínica, a gestão da farmácia clínica não abraçar a ideia, o protocolo não vai existir, ele não vai acontecer. Então, eu acho que é isso primeiro, a gente entender que o papel do farmacêutico é extremamente importante, a gente tem que empoderar eles, e para a gente conseguir que a equipe multi também se envolva, eles têm que estar dentro daquele fluxograma. A gente não teve tempo, né, de falar passo a passo do fluxograma, mas a enfermagem tem um papel extremamente importante, a equipe assistencial tem um papel importante, o laboratório, cada um tem um nexo, e para que isso tudo funcione uniformemente, todas as gestões têm que abraçar o processo e ver que isso traz resultados e traz benefícios, principalmente para a instituição. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria agradecer a presença de todos e queria pedir desculpa que o doutor Cristiano teve que ir para outra mesa, mas, sobretudo, agradecer a presença de todos e as excelentes apresentações. Obrigada.